Boa noite, Paraná. Oferecimento: Dia das Mães Condor. Eletrotraco. Compre em até 21 vezes. Imóveis Brasília. Facilita a sua vida. Olá, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, Paraná. Suspeito de roubo de celular é morto depois de perseguição policial em Londrina. Na fronteira, uma investigação descobre quadrilha que roubava quem voltava com mercadorias compradas na Argentina e no Paraguai. Temos imagem ao vivo aí da Ponte da Amizade. 3 pessoas foram levadas para a delegacia. Em Foz do Iguaçu agora faz 17 graus. E moradores de Toledo que reclamaram do aumento no valor das contas depois da troca de medidores poderão ter a cobrança suspensa. O feriadão está chegando e nós vamos te atualizar, é claro, sobre o vai e vem dos passageiros que embarcam, por exemplo, na rodoviária de Curitiba. Milhares de pessoas aí vão pegar a estrada para encontrar familiares e amigos. E olha só, atenção, porque na volta do feriado, as passagens de ônibus vão estar mais caras em todo o estado. Em Curitiba, 15 graus. A gente também está de olho nas principais rodovias que cortam o nosso estado. Estamos vendo imagem ao vivo do Trevo Cataratas, que fica em Cascavel. Por lá, por enquanto, o trânsito fluindo bem. Temperatura em Cascavel é de 17 graus. E para você que já pensa na programação dos próximos dias, daqui a pouquinho a Anelise Camargo traz direto de Maringá as informações da previsão do tempo para todo o estado. Um belo entardecer no norte do estado, na cidade Canção. Agora em Maringá, 22 graus, 21 graus. O Boa Noite está no ar, fique com a gente. Mais um feriado chegando e o movimento já é grande nas estradas. A repórter Ana Flávia Silva está na BR-277, na saída para o interior do estado, e conversa com a gente ao vivo. Oi, Ana, mostra pra gente como é que está a situação de momento. Boa noite, bem-vinda. Oi, Soler, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Movimento um pouco mais intenso, mas sem congestionamento, sem pontos de lentidão. É o que a gente pode ver nesse momento, né? Pelo menos no sentido interior é o que se tem até agora. Esse horário era, de fato, um horário esperado com uma movimentação mais intensa, um horário de pico esperado pela concessionária que administra esse trecho. Amanhã, durante o dia todo, também existe uma expectativa de movimento mais intenso na rodovia que liga a capital às cidades do interior, isso das 8 da manhã até as 5 da tarde. Na sexta-feira, o período da tarde deve ter movimentação mais intensa, das 3 às 6, e no domingo, a volta das 2 da tarde até as 8 da noite, também existe essa expectativa de movimentação mais intensa. Já quem segue em direção ao litoral, pode esperar amanhã um dia de bastante movimentação, principalmente também no período da tarde. Na sexta-feira, durante a manhã, das 8 da manhã até as 2 da tarde, e no domingo, o dia todo, das 10 da manhã até as 7 da noite, também existe essa expectativa de movimentação mais intensa no sentido litoral do Paraná. E quem vai para Santa Catarina, vai pegar a BR-376, deve enfrentar um pouquinho mais de trânsito hoje à noite até as 9 horas da noite, na quinta, das 7 da manhã até as 8 da noite, então o dia todo de feriado deve ter uma movimentação mais intensa, e no domingo, das 10 da manhã até as 5 da tarde. A gente circulou pelas rodovias hoje e conversou com algumas pessoas que já pegaram a estrada, já estão em direção aos seus destinos para aproveitar o litoral ou, outras cidades. A gente assiste agora na reportagem. Na estrada, olho na folga. Antonina. Vai passar o feriado lá? Feriado. Para Matinhos. A gente só vai dar uma descidinha rápida. Amanhã à noite a gente já está voltando. O que vocês vão fazer lá em Paranaguá? É que meus filhos moram em Paranaguá. Então, ele vai voltar para a cidade dele e eu vim passear só. Muita gente deve emendar o feriado desta quinta com o fim de semana. No trajeto para o litoral do estado, na BR-277, a concessionária prevê a passagem de mais de 116 mil veículos na praça de pedágio de São José dos Pinhais. No sentido interior, o número de carros deve ser o dobro em relação aos dias comuns.
O caminho para Santa Catarina também tem movimento intenso. Nesta quarta, 2 acidentes registrados na BR-376 deixaram 3 feridos e uma pessoa morta. A rodovia ficou bloqueada durante a manhã. Foi preciso usar o helicóptero da PRF no resgate de uma das vítimas. É sempre importante lembrar que nesses períodos de grande movimentação nas rodovias, existe a possibilidade de uma interrupção atípica ali, realmente da rodovia, que não é prevista pelo motorista. Então, por exemplo, está descendo a serra, tem que ter esse cuidado de imaginar. Pode ser que na próxima curva o trânsito esteja interrompido e os veículos parados. E pode chegar a uma colisão ali com esses resultados aí que acabam afetando a vida de todos os cidadãos que utilizam a rodovia. A operação da Polícia Rodoviária Federal, que intensifica a fiscalização nas rodovias, já começou e vai até domingo. A PRF ela vai mobiliar as rodovias, com viaturas, policiais, com etilômetros e radares em locais já estabelecidos com dados estatísticos. Então, nesses locais onde tem mais acidente, onde tem mais ocorrência de velocidade. Então, não é aleatório essa mobilização de policiais. Então, existe um reforço do efetivo, um remanejamento, com escalas extras, onde policiais nesses locais intensificarão as fiscalizações. E qualquer motorista que for abordado vai ser convidado a fazer o etilômetro. Agora, no fim da tarde, um acidente na PR-418 deixou uma pessoa morta. A pista chegou a ficar bloqueada por alguns instantes, mas ela já foi liberada e o trânsito segue com um pouquinho de lentidão. Volto com o estúdio. Ana Flávia falando conosco aí, atualizando a situação da saída para o interior, a partir aqui de Curitiba. Obrigado, Ana. E para você que também quer estar de olho em outros pontos de movimentação nas nossas rodovias, tem um jeito bem fácil, né, Cláudia? Pois é, gente. Aproveitar o nosso aplicativo. A gente sempre fala que é uma ferramenta importante de prestação de serviço e mais um, então, que o pessoal tem a chance de aproveitar agora com mais um feriadão se aproximando. Vamos dar uma olhada aqui nessa tela que mostra, então, a cara do nosso app com esse banner que está já na página principal. Você clicando em Estradas ao Vivo, você consegue acessar, então, a movimentação de como é que está no momento na estrada que você pretende pegar. Por exemplo, temos aqui a BR-277 no quilômetro 107 em Curitiba e também um trecho da BR-277 em Campo Largo, para você conferir a movimentação, que nesse momento é tranquila nesses 2 trechos. Também outro trecho da BR-277, agora quilômetro 111 em Campo Largo e também aqui a BR-373, quilômetro 183 em Ponta Grossa. Também dá para acessar ao vivo pelas nossas câmeras como é que está a movimentação na BR-376 em São José dos Pinhais, aquele caminho para Santa Catarina. Então, se você não tem ainda o nosso aplicativo, é só baixar na loja de aplicativos do seu celular e aproveitar mais essa funcionalidade. Olha, essa imagem que vai aparecer aqui no telão é para dar água na boca de quem não deixa para lá uma costela assada. Olha só, a quantidade de carne que foi assada no ano passado na Festa do Trabalhador de Cascavel. Segundo a Catedral da cidade, foram 15 toneladas de carne. E para a festa deste ano, amanhã, esse número vai aumentar, inclusive. Serão 16 toneladas de costelas assadas. E hoje foi dia de receber toda essa carne lá no Seminário São José, local da festa. Os costelões chegaram em um caminhão frigorífico, depois foram temperadas e amanhã, por volta de 5 da manhã, vão para o fogo de chão. 25 mil pessoas são esperadas para a festa deste ano. E em Guarapuava, gente, já tem um pessoal que está acampado às margens do lago da cidade à espera da tradicional pescaria do Dia do Trabalhador. Vamos saber mais com o Lucas Pola, que ele está por lá e já vai trazer os detalhes, inclusive da noite gelada por lá, porque a gente já viu que nos últimos... Opa, mas ele está de manga curta. Vamos saber como é que está a temperatura primeiro ali na região Centro-Sul? Lucas, conta pra gente como é que está a sensação por aí, o que o pessoal vai enfrentar nas próximas horas também. Boa noite. Depois mais sertanejo universitário com Rafael Ribeiro. Oi, Cláudio, uma boa noite para você, para o Soler e a todos que nos acompanham. Olha, confesso que eu trouxe a minha blusa, mas agora tá fresquinho aqui, mas as temperaturas nas próximas horas, elas tendem a cair. Por isso que quem vier aqui na festa e também ao redor do lago precisa sim trazer um agasalho.
Pois bem, antes de falar de todo o lago, de todo esse torneio de pesca que vai ter, eu vou sair um pouco da câmera para mostrar para vocês que aqui vai ter um grande evento. Teve abertura oficial hoje às 6 horas da tarde. Está tendo neste momento algumas apresentações musicais. 30 empresas de gastronomia e também cervejarias já estão aqui no local esperando as pessoas. Músicas, como vocês podem escutar ao fundo, de estilo sertanejo, também gaúcho e hip hop até às 10 horas da noite. Porém, vou pedir mais uma licença. Durante a noite, muitas pessoas vão dormir e aguardar ao lado aqui do lago. Vou mostrar o lago para vocês neste momento. Por quê? Porque já está acontecendo um torneio de pesca em todo ao redor aqui do Parque do Lago. Como que vai funcionar esse torneio de pesca? O pescador ou a pescadora que pegar o peixe mais pesado ou mais comprido, ele vai ganhar uma premiação de 15 quilos de costela para o segundo colocado, 20 para o primeiro e 10 quilos para o terceiro colocado. Esse é o torneio de pesca que acontece durante todo dia de amanhã, mas alguns peixes já foram soltos aqui no lago, por isso que as pessoas já estão acampando, aguardando para ver quem é o sortudo maior ou maior pescadora. Mas além do torneio de pesca, tem outros torneios esportivos, como futebol society, futebol sintético, skate, basquete de trio, truco, xadrez, entre outros também. Muitas atrações para as famílias, grandes exposições, os 3 CTGs estarão aqui para festejar esse Dia do Trabalhador. Amanhã, desde cedinho, a partir das 7 horas da manhã, o pessoal já vai começar a se reunir aqui também, porque às 8 horas da manhã tem a largada da corrida de rua. Mas o maior evento, o principal evento, é esse torneio de pesca que já é conhecido aqui em Guarapuava e toda a região. E fica o convite para as pessoas virem até aqui o Parque do Lago amanhã, aproveitar esse feriadão prolongado. Volto com vocês aí no estúdio. Tá aí o convite, ó. Fui dar uma olhadinha, né, Lucas, na temperatura, pelo CIMEPAR agora 17 graus. Mas vai chegar aos 10 na madrugada, então realmente depois o pessoal vai ter que usar mesmo aquele casaco, aquele que você levou também para mais tarde, né, Lucas? Obrigada pelas informações, uma boa pescaria aí pro pessoal de Guarapuava. Bom, a gente já soube aí, né, pelo Lucas e a Cláudia, que vai precisar usar o casaco em Guarapuava, mas e no restante do estado? Vamos para Maringá agora conversar com a Nelise Camargo para saber os detalhes da previsão, afinal de contas, feriadão começando, Nelise, boa noite para você. Oi, Soler, boa noite para você, para a Cláudia, boa noite a todos. Eu começo a minha participação de hoje contando para vocês o que nós podemos esperar do mês de maio, que começa amanhã, feriado. Maio é considerado um dos meses mais frios do ano na região sul do Brasil, por conta da entrada de massas de ar frio de origem polar. Nós preparamos aqui alguns mapas para mostrar o que podemos esperar então para esse mês. Em relação às temperaturas, os dias frios serão mais frequentes do que em 2024, mas esses períodos de frio, eles alternam com dias mais quentes. Então, as temperaturas, em geral, elas ficam um pouco acima da média em todas as regiões do estado. A expectativa é que tenhamos de 1 a 2 períodos de uma queda mais acentuada na temperatura. Agora nós vamos ver como é que fica a situação em relação à chuva. Apesar da expectativa de alguns períodos de chuva intensa, a previsão é que o volume de chuva total esperado para maio de 2025 fique um pouco abaixo da média climatológica nas áreas norte, noroeste e litoral e também lá no sudeste, sul, centro e leste do estado. A chuva em maio deve ficar dentro da média histórica. Agora, então, vamos falar do dia de amanhã, que é o primeiro dia de maio e é feriado. É o seguinte, amanhã, o feriado do trabalhador, o tempo, como a gente vê aqui no nosso mapa, ele fica firme em todas as regiões do estado. O dia começa com friozinho de manhã, mínimas de 10 graus em Guarapuava, 11 em Curitiba e 13 em Cascavel e Londrina. As máximas chegam a 23 graus em Curitiba, Maringá, Paranavaí e 25 graus em Foz do Iguaçu. Agora a gente vai ver os próximos dias que seguem firmes em todas as regiões do nosso estado. A gente não tem previsão de chuva e o friozinho se mantém pela manhã, com temperaturas entre 11 e 14 graus em Curitiba e à tarde as temperaturas ficam entre 22 e 24 graus.
Agora vamos dar uma olhadinha lá no nosso litoral? Para quem pretende curtir aí do feriado, dar uma escapadinha até o final de semana, o tempo vai ficar firme por lá nos próximos dias. O sol brilha entre nuvens e a temperatura vai variar entre 16 e 25 graus. Nesse momento, temperatura em Guaratuba, 19 graus. Agora a gente vai para o oeste do nosso estado, lá em Foz do Iguaçu, quem também pretende aproveitar o feriado lá em Foz, o tempo também segue firme e a temperatura fica na casa dos 14 graus, pela manhã e à tarde faz calor. Os termômetros podem chegar aos 27 graus. Nesse momento faz 20 graus lá em Foz do Iguaçu. É isso, Soler, eu termino hoje aqui então, desejando um bom feriado para todo mundo. Obrigado mais uma vez, Annelise. Boa noite para você. Em Foz do Iguaçu, uma investigação da polícia contra ladrões de carro acabou descobrindo uma quadrilha que rouba mercadorias trazidas da Argentina e também do Paraguai. Hoje, na operação da Polícia Civil, um homem foi preso e 2 adolescentes foram apreendidos, isso em Foz do Iguaçu. Quem chega agora para conversar com a gente é a Jéssica Bergamo e vai trazer mais detalhes dessa operação. Oi, Jéssica, boa noite. Boa noite para você, Claudinha, Soler, uma ótima noite a todos. De acordo com as investigações, esses criminosos, eles vigiavam as vítimas enquanto elas faziam as compras, inclusive onde eles iam deixar essas compras e logo depois invadiam esses espaços e faziam os roubos. Agora, a gente já mostrou no Boa Noite também outra maneira que eles agiam, esses criminosos agiam em plena BR-277, vários veículos acabavam abordando outros carros que estavam circulando pela 277, violentamente paravam esses veículos para roubar toda a carga deles que eles acabavam comprando nos países vizinhos. Agora, hoje os policiais cumpriram 9 ordens judiciais, sendo um mandado de prisão, 2 mandados de busca e apreensão de menores e 6 de busca e apreensão domiciliar. A gente conversou com a delegada responsável pela essa operação e a gente vai ouvir um pouquinho sobre o que ela diz sobre essa operação. Veja só. A investigação ela teve início há cerca de um mês, tá? Mas acreditamos que eles praticaram outros delitos, fora aquele que deu origem ao mandado de busca e apreensão e prisões também que foram cumpridas na data de hoje. Agora as investigações elas prosseguem e o objetivo é identificar os demais envolvidos nessas condutas delitivas. Um dos jovens já havia sido apreendido várias vezes, né? E hoje novamente, então, ele foi conduzido. Agora, ainda foram recolhidas também, além de toda da prisão e das apreensões, várias armas de fogo, droga, 76 munições de diversos calibres, também que eram utilizados para a prática de tráfico e roubo e objetos de produto de roubo, como um carro e uma moto, que eram usadas também pelos criminosos em todas essas ações perigosas que aconteciam aqui em Foz do Iguaçu. Mas essa investigação ainda continua por aqui, viu? Claudinha, Soler? Ok, obrigada, Jéssica. E a Polícia Federal fez uma operação hoje no norte do estado para desarticular uma quadrilha que aplicava golpes na Caixa Econômica Federal. E o prejuízo, veja só, pode ultrapassar R$800 mil. Quem vai trazer detalhes para a gente é o Felipe Bacarim. Vamos lá, ver se a gente faz contato com o Felipe. Oi, Felipe, boa noite. Como era a aplicação desse golpe, hein? O que se sabe até aqui? Boa noite. Oi, Soler, boa noite a você e a todos. De acordo com a Polícia Federal, essas pessoas usavam documentos falsos para aplicar o golpe do empréstimo consignado. Hoje foram realizados 5 mandados de busca, que é quando a polícia vai a endereços para recolher mais provas que possam ajudar nas investigações. A ação da Polícia Federal foi em Londrina e Ibiporã, mas a PF já identificou que a quadrilha atuava também em outras cidades aqui do estado. Os alvos dessa operação de hoje são pessoas que, segundo a PF, tem alguma relação com a organização criminosa. Essa investigação começou no ano passado com a prisão de 2 mulheres em flagrante, enquanto elas tentavam conseguir empréstimo consignado usando documentos falsos em Cornélio Procópio. Os crimes investigados agora são estelionato, associação criminosa, e o delegado da Polícia Federal informou ainda que eles também podem enquadrar em lavagem de dinheiro, a depender do encaminhamento dessa investigação. O delegado também
também falou como que atuavam os líderes dessa organização e vocês acompanham comigo em uma arte preparada pela nossa equipe. Essas pessoas identificavam quem são beneficiários da Previdência Social, com isso falsificavam documentos dessas pessoas, com esses documentos abriam contas e 1 ou 2 dias depois voltavam na agência, pediam empréstimo consignado e assim que o dinheiro era acreditado na conta, ele era pulverizado para outras contas e desaparecia. O prejuízo é da Caixa Econômica Federal, porque o verdadeiro titular da conta, do benefício previdenciário, contestava esse empréstimo e então a Caixa precisa arcar com a restituição desses valores, que até agora a Polícia Federal estima que tenha chegado a R$813 mil. Volto contigo, Soler. Obrigado, Felipe. Boa noite. E depois do intervalo, a exigência de retenção da receita médica na hora de comprar remédios em caneta usados para emagrecer e contra a diabetes. E ainda a perseguição a suspeitos de roubar um celular. O Boa Noite traz os detalhes depois do intervalo. Até já. Odete cobra do filho que ele assuma a empresa da família fora do país. Como assim você quer ficar no Brasil, Afonso? Não é possível que esse pesadelo patriótico vai começar de novo. Eu tenho muito o que fazer aqui. Só que Afonso tem outros planos. Afonso, você pretende crescer como executivo indo à praia em dia de semana, né? Só por causa de uma namorada? Que, aliás, deve ser uma desocupada para ir à praia uma hora dessas. Oi. Hoje, vale tudo. Na promoção Semanas Premiadas Condor, você economiza e concorre a 1 ano de supermercado, várias compras e um carro toda semana, o ano todo. Confira! Leite UHT a partir de R$ 3,99. Arroz branco de Urbano, R$ 24,98. Açúcar Globo Extra Fino, R$ 15,89. Leite em poninho, 380 gramas, R$ 15,90. Batata Binte tradicional, 2 quilos, R$ 19,90. Costela minga, R$ 17,97 o quilo. Boêmia, R$ 2,78. Beba com moderação. Participe! No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Casa conectada. Eletrotrafo. Fechadura digital Smartec inteligente. Funciona com senha, impressão digital e aplicativo. Só R$10 de R$ 49,90 no cartão. Compre nas lojas e no site eletrotrafo.com.br. Você já conheceu o rio que fala? Rio Sagrado, qual é a importância de suas águas? As águas que fluem em meu ser são mais do que simples moléculas H2O. Elas são a essência da vida, a força que sustenta e nutre. Você vê no Plug, aqui na RPC. Móveis Brasília facilita a sua vida. Tem monitor BRX Slim 19 polegadas Full HD, só R$10 de R$ 29,90 sem juros no cartão. Em Móveis Brasília. Compre carnes frescas embaladas ou em cortes especiais com a qualidade, o atendimento e o preço baixo do açougue do Gigante Max Atacadista. Bisteca R$ 29,99 o quilo. Coxa com sobrecoxa lar 1 quilo, R$ 13,97. Arroz folha verde 5 quilos, R$ 27,89. Nescau 350 gramas, R$ 7,89. Omo 2 quilos e 400, R$ 26,90. Heineken 350 ml, R$ 3,99. Beba com moderação. E tem ofertas e descontos exclusivos para você no Clube Max. Agora, 7h19, movimento grande nas estradas, também nas rodoviárias do estado, com a chegada de mais um feriado prolongado. Só em Curitiba, mais de 35 mil pessoas devem passar pela rodoferroviária. A gente vai chamar agora o Bruno Fávaro, ele está por lá para mostrar como é que está a movimentação nesse momento. Oi, Bruno, boa noite. Oi, Cláudia, boa noite para você, para todos que estão com a gente. Esse não é dos feriados mais movimentados, mas de acordo com a rodoferroviária aqui da capital, o aumento deve ser de 50% nos próximos dias. A gente está aqui bem na área de embarque, dá para ver que está tranquilo, não tem fila. Qual que é o principal destino? Você vai ver aí na sua tela, o interior do Paraná, 40% dos passageiros vão para lá. Santa Catarina, 20%, litoral, 20%. São Paulo, 14% e Rio Grande do Sul, 3%. Então, muita gente embarcando e quem for voltar na volta tem uma novidade e que
pode aí atrapalhar um pouquinho com relação ao bolso, porque o Departamento de Estradas de Rodagem anunciou hoje que os passageiros vão pagar mais caro pelas passagens a partir das 0 hora do dia 1º, ou seja, daqui a pouco, a partir da meia-noite, então, um aumento de 6,5% nas passagens rodoviárias. Olha só esses exemplos que nós separamos para você ter uma noção do quanto que vai aumentar. De Curitiba para o litoral sai de R$ 172 para R$ 183. De Curitiba para Foz do Iguaçu, de R$ 254 a passagem para R$ 270. E aqui da capital para o litoral, de R$ 56 para R$ 59,60. Também tem aumento com relação às passagens metropolitanas, mas isso não vale para a região de Curitiba, já que aqui há a AMEP que faz a administração. Como a gente consegue observar, então, movimentação aqui na rodoferroviária da capital, menos do que em outros feriados, mas sim, tem muita gente saindo nesse momento para aproveitar esse feriado prolongado do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Volto com vocês aí, Cláudia e Soler. Obrigada, Bruno, que todos façam uma boa viagem, né? A Polícia Civil prendeu um terceiro suspeito envolvido na morte de um paciente de uma clínica de reabilitação de Ponta Grossa. Segundo a polícia, ele confessou ter matado o paciente a mando do casal, que é dono da clínica. E o Rafael Costa aqui nos atualiza sobre o caso. Olá, Rafael, boa noite para você. Oi, Soler, uma boa noite para você, para a Cláudia e para todos. Hoje a polícia fez buscas em uma das casas desse casal que é suspeito de ser o mandante do crime, Fernando Siqueira de Oliveira e Jane Mara de Souza. As equipes procuravam por um canivete que foi usado para matar Ricardo de Oliveira Ozinski, mas a polícia não encontrou a arma. O corpo de Ricardo foi encontrado no dia 26 de março em uma estrada rural aqui de Ponta Grossa. Nossa equipe teve acesso com exclusividade a um vídeo que mostra o carro de Ricardo sendo estacionado 2 dias depois que o corpo dele foi encontrado. Quem dirigia e aparece nessas imagens descendo do carro é o homem de 25 anos que confessou ter matado Ricardo. Na sequência, Jane Mara de Souza chega e os dois parecem no carro. O vídeo faz parte do inquérito. Na confissão, o executor afirmou para a polícia que Ricardo foi levado ao local do crime no próprio carro. A RPC confirmou que a investigação apontou que o carro foi limpo após o crime. Os suspeitos de serem os mandantes do crime, presos no começo de abril, são donos de uma clínica de reabilitação que Ricardo já tinha sido paciente. No mês passado, depois de um acidente, Ricardo teve que ser hospitalizado. O casal foi chamado porque era o contato de emergência da vítima. E então tiveram acesso ao celular e cartões dele. Segundo a polícia, cerca de R$ 150 mil das contas de Ricardo foram desviados pelo casal em transferências e compras. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito de ser o executor do crime, preso ontem, também já ficou internado na mesma clínica, a do casal. Segundo a polícia, a motivação do crime foi porque o casal suspeitou que Ricardo poderia descobrir os desvios e fazer alguma denúncia. A defesa de Fernando Siqueira de Oliveira disse que só vai se manifestar depois que tiver acesso aos autos. A advogada de Jane Mara de Souza disse que a imagem não fala nada e que aguarda o inquérito ser concluído para poder apresentar os argumentos de defesa. O homem que confessou o crime e foi preso ontem não teve o nome divulgado. Nós não conseguimos localizar a defesa dele. Os 3 suspeitos estão presos temporariamente. Soler e Cláudia. Obrigado pelas informações, Rafael. Até mais. Em Londrina, um homem morreu hoje depois de ser baleado por policiais militares. Antes, ele tinha roubado um celular e esfaqueado uma pessoa. A confusão no meio da rua foi registrada pelas câmeras de segurança de um prédio residencial. 2 jovens avançam sobre outros 2 homens. Um deles está de moto. Os alvos são seguranças. O de camiseta clara corre atrás do segurança que está a pé com um capacete na mão.
Essa outra câmera gravou 2 pessoas observando a situação de dentro do condomínio. Uma delas é o porteiro. Elas abrem o portão, o segurança corre para dentro, mas o homem de camiseta clara empurra o portão com o corpo e fere o porteiro com uma faca. Os 2 homens que aparecem perseguindo o segurança são irmãos. Segundo a polícia militar, eles furtaram o celular da portaria do prédio onde moram, distante alguns metros daqui onde a confusão aconteceu. Começaram a tentar vender o aparelho dentro do próprio condomínio. Foram questionados por funcionários e então fugiram para cá. Seguranças que trabalham nos prédios próximos vieram atrás. E foi aí que a confusão que assistimos começou. Um dos irmãos é adolescente e foi apreendido. O outro, flagrado esfaqueando um dos porteiros, tinha 24 anos e, segundo os policiais, morreu ao tentar fugir da abordagem. O helicóptero e um drone da PM foram usados para localizá-lo em meio a essa plantação de milho, perto dos prédios. Com a tecnologia de detecção de movimento, a câmera do drone deu aos PMs uma direção para alcançá-lo. No momento da abordagem, ele tentou retirar a arma de fogo do policial que tentava lhe abordar e nisso houve a necessidade, então, do recurso da arma de fogo. Lá no local, o milharal, onde ele entrou em luta corporal com o PM, né? Teve todo o desbaste ali, dos sinais de luta ali no solo e no milharal e onde aconteceu o disparo. Deu 4 tiros ali, deu para ver, mas tem que ver certinho o que foi entrada e saída, né? O porteiro que a gente mostrou na reportagem e um outro porteiro que também foi atingido com uma faca tiveram ferimentos leves. Tem mudança importante para quem usa as famosas canetas para emagrecer. A Anvisa decidiu que a partir de agora só vai ser possível comprar o medicamento com retenção da receita médica na farmácia. A medida é para garantir a segurança de quem usa o medicamento. Foi com uma aplicação por semana, disciplina e acompanhamento médico que a Monize transformou a própria saúde. Em um ano, ela perdeu 26 quilos e ganhou fôlego novo para viver. Eu fiz esse acompanhamento com os médicos, com um cardiologista principalmente, porque eu tinha esse medo de tomar algo que me fizesse mal. E também porque eu sabia que não era só a caneta que ia resolver o meu problema. Mas nem todo mundo segue esse caminho. Os medicamentos em forma de canetas foram criados para tratar o diabetes tipo 2, mas passaram a ser usados com frequência por quem busca perder peso e muitas vezes sem orientação médica. Essas medicações têm efeitos colaterais. Então existe o quê? Uma dose correta para cada indivíduo. E o que acontece é que as pessoas que usam esses medicamentos por conta própria, muitas vezes não sabem nem como fazer todos esses aspectos e não sabem como proceder e nem o que fazer em caso de efeitos colaterais, entendendo quais efeitos colaterais são comuns e quais não são comuns, quais que exigem atenção. Assim como os antibióticos, as canetas agora só poderão ser vendidas com receita médica. A prescrição é de até 90 dias e as farmácias têm até 2 meses para se adaptar. Nós já estamos orientando os pacientes que vêm comprar com a receita, né? Até pelo fato de ter que estar atualizando essas receitas com o médico e as pessoas que compram sem receita já estarem sabendo que vão precisar ter a receita nas próximas compras. Os medicamentos continuam sendo aliados importantes no tratamento do diabetes e da obesidade, desde que usados com responsabilidade e acompanhamento médico. Para garantir que essa pessoa que está utilizando a medicação esteja sob tratamento médico, sob acompanhamento médico, evitando efeitos colaterais do mau uso de medicações que são extremamente complexas, tanto no seu início como no seu acompanhamento. Isso eu acho que vai ajudar muito as pessoas se conscientizar mais, ir atrás de procurar a forma correta. Tem pessoas que nem precisam da caneta. Tem pessoas que precisam mudar a cabeça, sabe, para entender e como funciona realmente emagrecer. Neste mês, o Hospital Pequeno Príncipe, referência em transplantes cardíacos pediátricos, alcançou uma marca histórica: 50 corações transplantados em crianças. E uma dessas histórias ganhou um novo batimento, o da Júlia. Juju, vamos ouvir esse coração novo, ver se ele tá tinindo bala. Ó, esse tá bom, né? O que você acha? Já dá para correr, ir para escola? Júlia Teixeira, de 9 anos, ganhou um novo coração no início deste mês.
Depois de 3 anos na fila de espera, a notícia chegou como um recomeço. A jornada da Júlia começou cedo, aos 5 meses de vida. Uma febre que não passava revelou uma cardiopatia grave. Desde então, a infância foi marcada por consultas, exames e internações. Ela morava em Florianópolis e precisou se mudar para Curitiba para tratamento no Hospital Pequeno Príncipe. É muito doloroso, né? Abre um abismo, assim, a gente se sente perdido, com medo, né? Muitas dúvidas, né? A gente tem que aprender a conviver com isso, administrar tudo, né? Acompanhamento, sempre exames médicos, sempre no hospital praticamente, acompanhando a vida inteira. Em 2022 veio a confirmação. Só um transplante poderia salvar a vida da menina. E ele chegou, trazendo uma nova chance. No dia anterior, porque ela estava muito fraquinha mesmo. Ela tinha sido entubada e daí, de madrugada, logo no início da madrugada, o médico ligou avisando que tinha chegado um doador, que tinha surgido um doador, né? Eu fiquei arrepiada, eu nem acreditei, eu não estava acreditando, custei a acreditar, mas foi a melhor notícia da minha vida. Nós temos a complexidade se dá e a dificuldade pela grande variedade na idade, na faixa etária. Então, nós temos crianças transplantadas com menos de 1 ano de vida e nós temos adolescentes com 16 e 17 anos. Então, um dos fatores impeditivos é o peso. Então, eu não posso transplantar um paciente com 1 ano de vida com um doador adulto, por exemplo. Então, tem que ter uma compatibilidade em relação ao peso, à estatura, idade, tipagem sanguínea. Então, se a gente for somar todos esses fatores, acaba que nós temos pouca oferta de órgãos na faixa etária, principalmente nos pacientes abaixo de 10 anos. O Hospital Pequeno Príncipe realiza transplantes cardíacos em crianças desde 2004. E neste mês alcançou um marco histórico, 50 corações transplantados. É a soma de vidas salvas, de recomeços. E desde 2018, a taxa de mortalidade dos transplantes realizados aqui é de 0%, um resultado acima da média nacional. Quem acompanha bem de perto esses recomeços é a Romilda, ou melhor, Tia Rô, como todos a conhecem. Ela trabalha há 37 anos como enfermeira no hospital. Estar deste lado, do lado da família, e ver o sofrimento, angústia, espera por um transplante, é muito difícil. Por mais que você não queira, você é humano, né? Você também tem família, você se põe no lugar das pessoas, né? Então, esses laços, é difícil você falar assim, ó, vou agir só com o profissional, não tem como. Se você não deixar a sua parte humana também fazer parte do processo, você isso não te traz realização. Cada criança que sai com o coração batendo forte carrega a mesma mensagem. É possível recomeçar. E o que você sonha, filha? O que você quer fazer quando sair? Muita coisa. Tipo o quê? Conta pra mim. Todas as coisas do mundo. Todas as coisas do mundo? Uma coisa, ela quer andar de bicicleta no parque. A Júlia ainda está internada, se recuperando. A gente torce muito que ela vá dar essa volta de bicicleta no parque. Como é bom trazer histórias de saúde inspiradoras para você aqui no Boa Noite. Depois do intervalo, tem consumidor comemorando a suspensão de cobrança de luz aqui no Paraná. Eles reclamaram depois da troca de medidores. Você vai ver os detalhes depois do intervalo, agora em Toledo, 19 graus. Segunda a sexta, a gente se encontra para conversar sobre os temas mais variados e atuais. Sempre com muito espaço para interação e troca de ideias. O nosso encontro é aqui, na RPC. Feriadão do Amigão. É seu dia de descanso. Mas aqui a economia não tem folga.
Alcatra bovina com maminha ou contrafilé, R$ 39,97. Coxa com sobrecoxa, R$ 7,95. Mussarela a partir de R$ 29,90. Leite longa vida, R$ 3,99. Açúcar cristal, R$ 13,89. Café Melita, R$ 27,99. Cerveja Antártica, R$ 48,42. A unidade sai R$ 2,69. Beba com moderação. Feriadão do Amigão. Aproveite! Fecha mesa na Comercial e Vaiporã. Ofertas incríveis pra você. Caixa de gordura Plastilite de 320,79 por apenas R$ 199,90. Argamassa Quartzolite para porcelanato e cerâmica 20 quilos de 38,75 por R$ 29,90. Cabo flexível de 2,5 mm Silfios de 305 por R$ 219,90. Precisando de dinheiro rápido? Aproveite o crédito fácil da Comercial e Vaiporã. Comercial e Vaiporã, construindo bons momentos em sua vida. Selinhos de descontos incríveis Super Mufato. Chama todo mundo, chama. Quinta e sexta são dias de carne e de selinhos. Colecione os talheres e porcelanas que vão dar o brilho que sua mesa merece. Bisteca sem filé, R$ 32,97 o quilo. Costela minga, R$ 19,87 o quilo. Açúcar Alto Alegre, 5 quilos, R$ 13,98. Batata lar, 1,5 kg, R$ 14,90. Tixer, 2,2 kg, R$ 18,90. Brahma, 350 ml, R$ 3,19. Beba com moderação. Selinhos de descontos incríveis Super Mufato. Chama! Moradores de Toledo que perceberam um aumento na conta de luz podem ter a cobrança suspensa por 30 dias. Quem explica direitinho para a gente é a Cristiane Guimarães. Oi, Cristiane, boa noite. Boa noite, Soler. Boa noite, Soler. Boa noite, Cláudia. Terão direito, Soler, a essa suspensão os moradores de Toledo que já têm o medidor inteligente instalado em suas casas. Esse trabalho está sendo realizado pela Copel desde o início do ano. Os medidores inteligentes em Toledo já foram instalados em pelo menos 30% das casas lá na cidade. E a decisão de suspender o pagamento veio durante uma audiência pública que foi convocada por vereadores da cidade depois que o PROCON lá do município registrou várias reclamações de moradores que sentiram aí um aumento na conta de luz depois que os equipamentos foram substituídos. Participaram dessa audiência pública representantes do Ministério Público e da Copel e ficou decidido então que os moradores que já têm os medidores, que sentiram mudança na conta e que registraram essa reclamação no PROCON ou na Copel terão a conta suspensa por 30 dias, tempo que a companhia de abastecimento vai ter para analisar cada caso de forma individual. Só depois desses 30 dias a cobrança vai ser exigida. E se o valor estiver errado, será devolvido para os consumidores que já tiverem efetuado o pagamento da conta de luz. Durante a audiência, os moradores também reclamaram das quedas constantes de energia, principalmente na região do aeroporto de Toledo e do bairro São Francisco. E sobre isso, a Copel disse que vai aumentar aí a verificação da rede elétrica e as manutenções. E a gente, claro, aqui do Boa Noite, segue acompanhando esse trabalho para saber se vai realmente melhorar a situação para os moradores lá de Toledo. Volto com vocês. Com certeza, né, Cristiane? Como temos feito aí nas últimas semanas, desde que surgiu essa situação. Obrigado, viu? Boa noite para você. Obrigada, Cris. Olha, durante o Boa Noite Paraná chegaram algumas mensagens e duas delas chamam a atenção porque falam do nosso aplicativo e a questão ali da movimentação nas estradas. O Rogério comenta com a gente, né, que maravilha, o app Estradas ao Vivo é muito bacana, né, ter as imagens, os vídeos também falou da matéria que a gente mostrou em Guarapuava. E o Adilson pergunta pra gente, Soler, onde encontrar as câmeras da BR? Vamos ajudar o Adilson, então? Porque quando você acessa o nosso aplicativo, você na RPC, primeiro tem que baixar na sua loja de aplicativos no celular. É de graça, faz um cadastro que é tranquilo, bem simples. E depois, ali já na página principal, a primeira coisa que você vai ver é esse banner verde, Estradas. Acompanhe o movimento ao vivo das estradas. Clicando ali, você tem acesso. E no QR Code aqui, né, ao meu lado aqui, está aqui à minha direita, você vai virar a câmera do celular e vai direto para baixar. É isso, gente. A gente volta na segunda-feira, né, Soler? Vamos descansar nesse feriado. Mas é claro aqui que Bom Dia Paraná, meio-dia e boa noite ficarão com os nossos jornalistas. Um excelente feriado até segunda. Tchau, tchau. Boa Noite Paraná. Oferecimento Dia das Mães Condor. Eletrotrafo. Compre em até 21 vezes.
Imóveis Brasília. Facilita a sua vida. O PT governou o Brasil por 5 vezes, mas dessa vez encontramos